nome é Elisa, estou cursando Letras Espanhol pela UFPEL na modalidade à distância no Polo de Jacuizinho. Vou apresentar a análise do conto Pai contra Mãe de Machado de Assis. O conto Pai contra Mãe divide-se em duas partes distintas. Na primeira parte, o narrador descreve fatos relacionados com o período de escravidão no Brasil. Na segunda parte, temos a narrativa do conto, onde o autor exemplifica um fato citado na primeira parte, que se refere a uma prática exercida pelo protagonista do conto, Cândido Neves, que é a caça de escravos. O narrador ilustra a forma cruel com que os negros eram tratados pela elite brasileira no século XIX. Nota-se, conforme a descrição, que eles não eram tratados como seres humanos, mas sim como coisa ou objeto. Eram-lhes aplicados ao corpo certos aparelhos, como ferro ao pescoço e ao pé, e também a máscara de folha de Flandres, entre outros castigos físicos e psicológicos. A elite daquela época considerava normal a crueldade e a tortura com os escravos, tanto que esses aparelhos citados anteriormente eram vendidos naturalmente nas lojas de funilaria. Temos uma citação no conto que exemplifica. Abre aspas. A máscara fazia perder o vício da embriaguez aos escravos, por lhes tapar a boca. Tinha só 3 buracos, 2 para ver, 1 para respirar, e era fechada atrás da cabeça por um cadeado. Com o vício de beber, perdiam a tentação de furtar, porque geralmente era dos vinténs do Senhor que eles tiravam com que matar a sede. E aí ficavam 2 pecados extintos, a sobriedade e a honestidade certas. Então, essa máscara era aplicada aos escravos fujões. E esses escravos, que não aceitavam as condições desumanas, eles fugiam dos seus donos, mas eram capturados pelos caçadores de escravos. Os caçadores recebiam uma recompensa em dinheiro pela captura. Essa prática tornou-se então o ofício de Cândido, o qual não possuía aptidão por outros trabalhos e tinha o defeito de não aguentar emprego de estabilidade, conforme relato descrito. Ao descrever a narração da situação dos escravos, o autor utiliza palavras irônicas. E através dessas palavras, ele ironiza também o sistema de escravidão. Temos também uma citação. Abre aspas. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia, ocasionalmente, apanharem pancada. E nem todos gostavam de apanhar pancada. Fecha aspas. Essa citação, então. Porém, a situação em que Cândido se coloca no final do conto é a grande ironia do destino. Porque, para garantir a sobrevivência de uma criança, ele acaba contribuindo para a morte de outra. Cândido, ao entregar a escrava Arminda para o seu dono, ele não se importa nem um instante com a situação dela. Ele não se importa por ela estar grávida, não pensa no filho dela, só pensa no seu próprio filho. Tudo que ele queria era ter o seu filho de volta. Através da narrativa, o narrador também ressalta o lado grotesco da escravidão e traz à tona o egoísmo e a falta de caráter. O protagonista, Cândido, exercia a profissão de caçador de escravos não porque ele gostava dessa profissão, mas sim porque ele era levado pela necessidade de sobrevivência, pela inconsequência da pobreza em que ele vivia com a família, com a esposa, com a tia Mônica e mais tarde com o filho que nascera. Razão essa, esse filho, a razão que então cada vez mais ele precisava continuar nesse ofício, porque era a única saída para ele, a única saída que ele encontrara para não ter que entregar o seu filho para a roda dos enjeitados. Resumindo, Cândido e Arminda se opõem pelas mesmas razões à defesa de seus filhos.
o pai contra a mãe. Para que um vença a luta, o outro tem que perder. Levado pela promessa de recompensa, pela captura da escrava, Cândido age com egoísmo e crueldade. Ele não faz nada para ajudá-la e nem se importa em ela estar grávida. Por isso, então, ele acaba contribuindo, de certa forma, com o seu aborto. Nesse ato, ele justifica-se dizendo que nem todas as crianças vingam. Obrigada pela atenção.